Salve, devs, aqui quem fala é Edson Maia. Na aula de hoje eu vou trazer uma proposta de solução para aquele nosso desafio da aula 06, na qual eu peço para que vocês façam a exibição de uma listagem dos jogos do dia. Na última aula eu mostrei para vocês como utilizar as ferramentas para que a gente pudesse fazer a exibição dos jogos das quartas de final. Por exemplo, na quinta-feira, dia 10, vai ter apenas um jogo. Na sexta-feira vai ter apenas um jogo e no sábado nós teremos 2 jogos. Então eu quero criar uma ferramenta que exiba somente os jogos do dia e que essa ferramenta possa ser aproveitada para a gente colocar uma data específica, que pode ser a data atual, a data de um dia anterior ou uma data posterior. Então o critério principal é esse. A data vai ser o elemento-chave para que a gente possa exibir as informações. Com base nisso, a gente sabe que a gente vai ter que filtrar a listagem de jogos com base em uma data específica que vai ser passada. Lá no nosso projeto, o que foi que eu fiz? Eu criei um componente chamado Fixture. Pode ser Fixture List. Ele tem um arquivo index.jsx com uma estrutura idêntica. Prestem bem atenção, pessoal. Idêntica à do componente Knockout Stage. É o mesmo index. Eu fiz pequenos ajustes para poder reaproveitar toda a lógica de código que a gente já desenvolveu na ferramenta Knockout Stage. O CSS é o mesmo, não tem mudança nenhuma. Ele tem um arquivo CSS chamado fixturemodule.css, é o mesmo CSS do Knockout Stage, beleza? Nesse nosso index.jsx, eu fiz alguns pequenos ajustes. Antes de eu comentar acerca dos ajustes, nós vamos fazer umas pequenas alterações. Por exemplo, ao longo aqui dos testes, a gente está exibindo grupos, tabela de jogos, classificação por grupo, oitavas de final, a gente está exibindo muitos elementos em tela. Então, o que eu vou fazer? No meu arquivo app.jsx, aqui dentro do return, eu vou selecionar aqui da minha linha 13, que são dos meus cards dos grupos, aqui do meu game table, que são as tabelas de jogos, a classificação de grupos, eu vou selecionar até aqui essa parte de oitavas de final. Da linha 13 até a linha 33, Ctrl, ponto e vírgula para comentar essas linhas. Vou salvar no Ctrl S e daí agora eu só vou ter o título Copa do Mundo Feminina, quartas de final. Beleza? Então só estão aparecendo aqui os 4 jogos das quartas de final. Quartas 1, quartas 2, 3 e 4. Beleza. Esse é um dos primeiros ajustes que a gente vai fazer. Antes desse quartas de final, eu vou colocar aqui uma tag H2 com o nome Jogos do Dia. Eu vou colocar aqui a data, mas só para efeito de exemplo. Essa data ela não tem relevância nenhuma para a tarefa que a gente vai fazer. É só uma questão visual mesmo. Vou colocar aqui 10/8. Posso colocar 10/8 de 2023, ou poderia colocar só 10/8, também não tem problema. Eu vou copiar essa mesma estrutura de section que a gente já tem e que a gente está trabalhando ao longo das aulas, a mesma estrutura de section, só que o componente que eu vou trabalhar aqui dentro vai ser outro. Vai ser o meu componente Fixture. Então, o que é que nós vamos fazer? Eu quero que vocês prestem aqui bem atenção. Eu só vou ter jogos das quartas de final. Eu estou utilizando a mesma estrutura de código do meu componente Knockout Stage, a mesmíssima. Então, a única coisa que eu preciso fazer é, além de passar uma props chamada fase, eu vou colocar aqui vírgula, data. Essa palavra data é de data mesmo, para eu poder passar o dia barra o mês, para eu utilizar como critério de classificação, tudo bem? Então, primeira alteração que você tem que fazer aqui, passar uma props chamada data. Então, lá em fase, você coloca vírgula, data, beleza? Mais para baixo, outra coisa que eu fiz foi, depois do meu user effect, para poder tornar mais organizado o nosso projeto, o que foi que eu fiz? Eu criei uma variável, utilizando o let. Essa variável se chama jogos filtrados, que vai receber do meu array jogos, através de um filter, eu vou chamar cada elemento desses jogos de jogo, utilizando como critério o seguinte: da propriedade data do meu elemento jogo, tudo que for igual à data que eu estou passando na props, lembre-se que data é essa data aqui de cima, tá? Tudo que eu estou passando dessa data lá de cima é que eu vou utilizar como um filtro. Ou seja, eu posso ter nenhum jogo, um jogo ou mais de um jogo. Então aqui em jogos filtrados eu posso ter nada, um ou muitos, beleza? E lá dentro, observem, eu até comentei aqui a linha para poder deixar claro para vocês.
Eu poderia colocar esse filter aqui dentro, direto, e não criar essa variável. Só que eu quero fazer um negócio aqui, deixa eu até apagar isso. Eu quero fazer uma verificação aqui antes. Da minha variável jogos filtrados, eu quero ver o comprimento dela. Eu quero saber se ela tem mais de um elemento, se ela tem elementos dentro dela. Porque se ela não tiver nenhum, quer dizer que eu não tenho jogos para aquele dia. Beleza? Então, se jogos filtrados tiver um comprimento maior do que 0, ela vai ter o valor 1 ou mais. Então, aí sim eu vou fazer o map dos jogos filtrados, vou criar aquela divisória naquela mesma estrutura que a gente já fez nas aulas anteriores. Eu dei uma otimizada nessa parte aqui do tempo extra. Qualquer coisa é só vocês darem uma pausa no vídeo e ver o que eu mudei. Basicamente eu coloquei 2 formatações condicionais aqui dentro, tá? Só para poder facilitar a lógica do processo, se teve prorrogação ou não, se teve pênaltis ou não, beleza? E aqui no finalzinho, depois dos 2 parênteses, antes do fechamento aqui da nossa section, do nosso processamento aqui, lembre-se, eu estou verificando se o comprimento é maior do que 0. Se o comprimento for maior do que 0, quer dizer que eu tenho 1 ou mais jogos. Então, eu vou exibir um mapeamento da minha lista de jogos. Se não, o se não vem aqui nesses 2 pontos. Se não, eu vou colocar aqui numa tag H4, eu coloquei uma tag de título, eu coloquei só um texto para poder facilitar. 100 jogos no dia, e aí eu passo a data que foi informada ali pelo usuário. Beleza? Então, a estrutura do nosso componente fixture ou fixture list, ela é idêntica, semelhante à do knockout stage, com pequenos ajustes, Então, o que a gente ajustou? Primeiro ajuste, props data, sendo passada aqui para o nosso componente. Segundo ajuste, criação da variável jogos filtrados, que faz o filter com base na data que é passada de props, ou seja, a data da props é passada para ser comparada com a data que está dentro do nosso array de objetos, dentro do nosso elemento que tem um array de objetos, que no caso é o nosso array de jogos. E somente com base nisso é que a gente faz a exibição da lista de jogos. Só que a gente ainda faz um condicional aqui. Se a quantidade de jogos listados for 1 ou mais, aí sim a gente faz um mapeamento dos jogos que foram filtrados, a gente cria os cards de jogos. Se não, a gente exibe uma mensagem numa tag H4 só com um texto bem simples. 100 jogos no dia. Aí você coloca ali a data que foi informada pelo usuário. Beleza? Como que a gente faz para usar esse componente? No nosso componente lá do app, vejam que como eu comentei essas linhas aqui, ele está dando mensagem de erro, está aqui vermelhinho. Eu vou fazer aqui Ctrl ponto e vírgula para comentar, para assumir esse monte de erros. Lá abaixo de jogos do dia, dentro da section, eu vou utilizar o meu componente fixture. Esse meu componente fixture, ele vai ter aquele esquema só da tag de abertura. Ele está dando vermelhinho porque falta a gente fazer o import. Então, Ctrl espaço para poder abrir aqui a opção de import, vou clicar aqui na opção, aí ele aparece aqui o import do componente fixture, beleza? Quando eu posiciono a seta aqui sobre ele, observem que aparecem 2 props, fase e data. Então, fase igual, entre aspas, oitavas. Só para efeito de exemplo, tá? Data igual, entre parênteses, eu vou informar aqui uma data, vamos supor, 9/8. 9/8, beleza? Eu sei que nas oitavas, no dia 9/8, não tem jogos, não aconteceram jogos. Então, lá no nosso projeto, observem aqui, jogos do dia. Aqui está aparecendo 10/8, porque lembre-se que isso aqui a gente colocou lá de forma direta. Então, 100 jogos no dia 9/8. Então, quer dizer que nas oitavas, em 9/8, não tiveram jogos. Mas se eu voltar um dia, 8/8, prestem bem atenção. Oitavas, data 8/8, salvei. Observem que aconteceram jogos no dia 8/8 para as oitavas de final. Oitavas 7, oitavas 8, dia 8/8. Beleza? Então, nosso componente está funcionando. Obviamente, essa parte aqui não está muito interessante. Obviamente, ela não está muito interessante, mas a gente vai ajustar. Vamos colocar a data de fato, que é do 10, só que não das oitavas. A fase que está atual agora é a fase de quartas. Então, fase quartas, data, vou colocar aqui 9. A gente sabe que no dia 9 não tiveram jogos. Nas quartas, dia 9, não tiveram jogos. Feito isso,
Então, 100 jogos no dia 9/8, beleza? Tá, e se eu colocar dia 10/8, quartas, 10/8. Fiz isso. Observem que aparece aqui, quartas, chave 9, Espanha e Holanda, que é o jogo que vai acontecer na quinta-feira, dia 10, às 10 horas da noite, entre Espanha e Holanda, beleza? Quartas de final, tudo certinho? E se a gente for ver do dia 11, vou até mudar aqui em cima, 11 aqui em cima e 11 aqui embaixo, para poder deixar de fato bem corretinho. Então, jogos do dia 11, aqui ó, quartas 2, sexta-feira 11, Japão e Suécia, tudo bem? Beleza? E se for de jogos do dia 12, data 12, tudo certo? Feito isso, jogos do dia 12/8, quartas 3, quartas 4, sábado 12 às 4 horas, sábado 12 às 7h30. Então, nosso componente Fixture List está funcionando perfeitamente. Eu vou só voltar ele aqui para o dia 10, que é a primeira data das quartas, por uma questão de ordem e preferência pessoal. Então tá aqui, ó, jogos do dia 10/8, quartas 1, chave 9, quinta-feira, 10/8, às 22 horas da noite, no caso 10 horas da noite, às 22 horas, 10 horas da noite, Espanha e Holanda, aqui jogos do dia. Tudo certo? Então, a proposta principal de solução do código para a aula de hoje vai até este ponto aqui. Porém, eu quero mostrar um extra aí para vocês que é super importante. Eu estava fazendo alguns testes, daí eu percebi que ainda há necessidade da gente fazer um pequeno ajuste no nosso componente Knockout Stage ou mesmo nesse nosso componente de jogos do dia. Então eu quero mostrar para vocês onde alterar. No caso das semifinais, eu já gerei um arquivo JSON, semifinais da Copa, já coloquei aqui as informações acerca das duas semifinais, já gerei um arquivo de finais que mostra a disputa do terceiro lugar e a grande final, tudo certo? E eles trazem uma série de informações. Lá no nosso projeto, aqui depois de quartas de final, eu vou copiar esse código e eu vou mostrar para vocês porque com semifinais. Então eu vou só pressionar aqui um Tab para dar uma organizada. Aqui eu vou colocar semifinais. Tá? Semifinais. A fase aqui, utilizando o Knockout Stage, vai ser semifinais. Semifinais, beleza? Feito isso, lá no nosso projeto, aqui, quartas 1, quartas 2, tudo beleza. Daí vem aqui, semifinais 1, tudo bem. Chave 13, semifinais 2. Beleza, observem que está aparecendo tudo. Tá tudo tranquilo até aqui. Tá funcionando legal. Tá, professor? E no caso do outro componente, vou pegar aqui. De novo, copiei e colei. Deixa eu só voltar aqui, pressionar a tecla Tab para poder fazer a tabulação e vou colocar aqui finais. Finais. Lá no nosso arquivo JSON, a gente tem um arquivo JSON de semifinais e a gente tem um arquivo JSON que é de finais, que é a disputa do terceiro e a grande final. Aí aqui, ao invés de semifinais, a gente vai colocar só finais. Beleza? Então aqui, ó, dessa forma. Feito isso, salvei. Indo lá no nosso código, abaixo de semifinais vem finais. Então descendo aqui, finais. Tudo certo? Só que observem que aparece aqui a palavra finais, chave, traço. E aqui, finais, chave 15. Aqui não dá para a gente saber qual é a disputa do terceiro e qual é a grande final. A gente sabe que, obviamente, os perdedores vão para a disputa do terceiro e quarto lugar e que os vencedores vão para a grande final. Porém, tem que ficar claro aqui no lugar da palavra finais que aqui é a disputa do terceiro lugar e que aqui, ao invés da palavra finais, é a grande final de fato. Lá no arquivo JSON, para a questão de organização, em todos os JSONs eu coloquei o tipo de fase. Tipo eliminatória, fase, semifinais, tipo eliminatória, assim por diante. No JSON de finais, eu coloquei tipo decisão, fase, terceiro lugar, fase, final. Então eu tenho um tipo diferente. Então eu preciso fazer algo que é super simples, não é nada de muito complicado.
Se o tipo do jogo for uma decisão, eu tenho que fazer uma exibição diferenciada da informação. Eu tenho que fazer uma exibição diferenciada da informação. Eu vou ter que exibir a fase que está dentro do arquivo JSON e não o nome da fase que o usuário passa para a gente. Esse é o único ponto aqui que a gente vai ter que fazer de modificação. E a gente vai fazer isso no nosso componente Knockout Stage, lá no index dele, no index do Knockout Stage. Observem que a gente está fazendo aqui, na tag H2, a gente está passando a fase, que é o nome da props que o próprio usuário passa para a gente. Beleza? Só que no caso, quando for decisão, a gente não pode fazer isso. Então, o que eu vou fazer aqui, basicamente aqui é o seguinte, eu vou fazer uma condicional. Deixa eu só subir, que eu acho que vai ficar mais legível para a gente. O que eu preciso verificar? Eu preciso verificar do meu jogo o tipo. Se o tipo for igual à palavra decisão, eu coloquei aqui igual, tá? Eu poderia colocar idêntico também, que são 3 sinais de iguais, ou 2 sinais de iguais, que significa igual. Eu vou colocar aqui, se o tipo do jogo for igual à decisão, então, eu quero fazer o quê? Eu quero exibir do meu jogo a fase. Lembre-se, do meu elemento jogo, a fase que está sendo apresentada lá. Senão, eu quero exibir a fase que o próprio usuário está me passando. Esta palavra fase faz referência a props que a gente recebe aqui em cima. Essa aqui é da propriedade do nosso JSON. Então, foi a única coisa que eu fiz de modificação, foi isso aqui, ó. Eu fiz uma verificação. Deixa eu deixar até um espacinho aqui, que eu acho que vai ficar mais legível. Jogo.tipo igual decisão, então jogo.fase. Senão, fase. Beleza? Feito isso, observem aqui no nosso programa que está tudo funcionando perfeitamente para quartas de final. Quartas não muda nada, né? Semifinais também não muda nada, mas observem que aqui das finais, agora já aparece aqui, ó, terceiro lugar, e aqui aparece final. A gente já conseguiu resolver o problema. E o que a gente vai fazer? Pegar esse mesmo pedaço do bloco de código, este mesmo pedacinho, e fazer aqui o ajuste para o nosso fixture. Lá no nosso fixture, lá em cima, a gente precisa também fazer aqui na nossa tag H2. Dentro da tag H2, no lugar de fase, eu vou colar aquele mesmo código aqui, ó. Deixa eu só colocar aqui um tab, que eu acho que vai ficar mais legível. Beleza? Então, eu só coloquei ele aqui. Tudo perfeito. Indo lá para o nosso programa, na parte de cima aqui dos jogos do dia, não vai aparecer nada de diferente, porque quartas de final já está funcionando tudo certo, tudo beleza, tudo legal. Não tem mais nada que alterar. Então, o foco principal da aula de hoje era eu trazer para vocês uma proposta de solução para o desafio que foi apresentado na aula anterior, que era desenvolver um componente que exiba os jogos do dia atual, ou do dia anterior, ou de um dia posterior. Basicamente, a partir da passagem de uma props de data, a gente consegue agora listar qualquer jogo das nossas fases eliminatórias aqui, utilizando o mesmo conceito, da mesma lógica da nossa ferramenta Knockout Stage, apenas acrescentando alguns ajustes conforme eu mostrei na aula de hoje. Lembrando que eu vou colocar todo o código e todo o CSS lá no nosso arquivo Markdown, dentro do nosso repositório, aqui na nossa API. Então vai ser o aula 07, que a gente vai ter aí como solução do desafio que foi proposto. Como eu disse para vocês, a aula de hoje basicamente vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs, até a próxima!